No vídeo de hoje, vamos utilizar as fórmulas if e isBlank combinadas para resolver esse pequeno problema. Observe que nesse momento eu tenho dados. Após eu fazer aqui um filtro, por exemplo, no mês de fevereiro, continua carregando meus dados. Mas se eu filtrar um mês a qual não tenha dados lá na base de dados, carrega aqui em branco. Então, como é que a gente resolve esse problema? Lembrando que aqui eu estou utilizando inúmeras fórmulas, a divide, a calculate, eu estou utilizando a fórmula sum, eu estou somando uma medida dentro de outra. Então tem N variáveis aqui, N situações para a gente fazer esse trabalho utilizando as fórmulas if e isBlank. A aula de hoje está imperdível. Então, fica comigo até o final. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos entender na prática o exercício da aula de hoje. Eu estou trabalhando com controle de segmentação de dados, a qual eu posso fazer filtros por meses. Nesse momento, como o meu filtro está como todos, eu consigo ver todos os dados. A partir do momento que eu for filtrando por meses, obviamente só vai carregar os dados nas medidas que contiver na minha base de dados, que é nessa tabela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na TB dados, eu só tenho dados do mês de fevereiro e do mês de março. Ou seja, vamos novamente aqui na nossa área de design. Se eu filtrar aqui o mês de fevereiro, filtrei o de fevereiro, vai carregar os dados de fevereiro. Se eu filtrar março, vai carregar os dados de março. A partir do momento que eu filtrar um mês a qual não continha dados naquela tabela, observe, nesse momento todas as minhas medidas vai carregar esse texto em branco. E você há de concordar comigo que dessa forma não fica interessante, elegante eu apresentar ao gestor. Então, como é que a gente corrige isso? Só tem um detalhe. Aqui eu estou trabalhando com várias fórmulas diferentes nessas medidas. Então, vai ter medidas que eu vou ter que fazer de uma forma um pouquinho diferente das demais. Então, é importante que você acompanhe o que eu vou fazer em cada uma delas. Por exemplo, ao selecionar essa medida aqui, e eu expandir aqui a minha tabela de medidas, ele vai me mostrar qual é a medida que está carregando as informações aqui. Repare que marcou essa daqui. Se eu selecionar essa medida aqui abaixo, repare que vai marcar a medida referente a ela. Então, vamos selecionar essa aqui. Então, vamos começar por ela. Então, eu vou clicar aqui para que eu possa ver a minha medida na barra de fórmulas e está aqui a minha medida. Average, ou seja, eu estou aqui calculando a média dessa coluna de acordo com o average. Então, como é que eu faço para evitar de carregar aquele texto em branco quando não contiver dados? É bem simples. Observe que eu vou utilizar aqui a estrutura if. O if nada mais é do que o C lá do Excel. Então, se você já utilizou o C, a função C do Excel, você sabe perfeitamente que a gente faz uma verificação de uma expressão, ou seja, a gente utiliza uma célula auxiliar, verifica ela e retorna um valor true caso a condição seja verdadeira e um valor falso caso a condição seja falsa, retorna um outro texto. Então, por exemplo, o que é que eu vou verificar aqui? Eu vou verificar se isso daqui para mim está vazio. Como é que eu sei se isso aqui está vazio ou não? Eu tenho uma fórmula aqui no Power BI que se chama isBlank, ou seja, está vazio. Então, basta eu fazer o seguinte, eu vou dar o Shift Enter só para indentar o código. Aqui abaixo, eu vou colocar o isBlank, ou seja, deixa eu só ajustar aqui, isBlank. Agora sim, isBlank, ou seja, está vazio. Está vazio o quê? Se isso daqui está vazio, o que é que eu quero que você faça? Então agora, essa é a expressão que eu estou verificando. O que é que eu quero que retorne se essa condição for verdadeira? Eu vou colocar uma vírgula e aqui está o resultado. Resultado true. O que é que eu quero que seja retornado caso essa condição seja verdadeira? Ao invés de dar aquele texto em branco, eu quero retornar o valor 0. Vírgula.
Caso essa condição seja falsa, você quer que retorne o quê? Ó? Eu avancei para o argumento, ó, result false. Então, vou dar o Shift Enter, só para indentar aqui o código. E, novamente, eu vou copiar a mesma fórmula. Eu só quero que você volte a somar caso contenha dados. Vou fechar aqui o parênteses do average, Shift Enter, e vou fechar aqui o parênteses da função if. Ó. Antes de eu dar o Enter aqui juntamente com você, eu vou só recolher aqui minha barra de fórmulas para que você entenda o que vai acontecer aqui nas nossas medidas. Ó. Repare nessas três primeiras medidas. Ó. Eu vou dar um Enter. Repare que a fórmula foi ajustada não somente para essa medida, como também para as duas de baixo. Por quê? Essa segunda medida, repare aqui na minha barra de fórmulas. Ó. Eu vou expandir. Dentro dela, eu tenho uma medida, ó, que nada mais é do que a medida que acabamos de ajustar. Ou seja, como essa medida ela é referente à medida de cima, quando eu ajustei a de cima, a de baixo também foi ajustada. Então, aqui o nome da medida, ó, geral, média de horas atendidas, que é exatamente esse cálculo que eu acabei de ajustar com você. Ó. Entendeu a lógica? Então, as demais que são oriundas dessa de cima foram corrigidas. Agora vamos para as demais. Ó. As outras medidas que não mudaram nada é porque elas são independentes dessas medidas. Então, essa daqui, por exemplo, deixa eu ver aqui na minha barra de fórmulas, ela está utilizando a fórmula SUR. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu estou fazendo uma soma. Então, eu já posso copiar isso daqui. E o que eu vou fazer? Ó? Vamos fazer novamente aquela verificação através do if. Ó. If, Shift Enter, para eu fazer aqui a quebra. Vou passar aqui o isBlank, onde eu vou estar verificando isso daqui. Isso daqui é vazio? É. Então, se é vazio, eu quero que ao invés de em branco, você retorne o valor 0. Vírgula. Vamos imaginar que essa condição é falsa. O que eu quero que retorne? Eu quero que você volte a somar novamente os valores. Então, eu copiei novamente a fórmula e coloquei o parênteses para fechar o if. Então, eu vou recolher aqui minha barra de fórmulas. Observe que eu vou dar o Enter. Ele vai corrigir aqui novamente a fórmula. A de baixo, novamente, se ajustou com a de cima, ó, porque elas são provenientes. Ó. Essas duas medidas aqui são provenientes dessa. Então, vamos lá. Para essa outra, como é que eu faço? Ó? Aqui eu estou utilizando count. Então, como eu estou utilizando aqui apenas uma fórmula nesse momento, a lógica é a mesma, como eu já apliquei para as demais. Quando eu estiver utilizando duas fórmulas, aí você vai ver um pouco de diferença. Ó. Então, aqui no count, ó, eu posso copiar isso aqui, para quando a condição for verdadeira, ele vai voltar a fazer esse cálculo para mim, mas antes vamos verificar se ele está vazio. Então, eu vou passar aqui o if, vou passar o isBlank, fecho aqui o parênteses da função isBlank, ou seja, eu estou verificando se isso daqui está vazio. Se estiver vazio, eu quero que você retorne o valor 0. Se não está, eu quero que você volte a fazer a soma, perdão, a contagem. E vou fechar aqui o parênteses da função if. Observe que eu vou dar aqui o Enter juntamente com você, ele vai corrigir essa fórmula. Repare, ó. A medida retornou o valor 0. Agora, vamos se deparar com uma situação diferente. Ó. Eu vou selecionar essa medida, vou expandir aqui na minha barra de fórmulas e vamos ver o que ela faz. Ó. Aqui eu estou utilizando calculate com count. Ou seja, aqui ela faz um filtro e depois retorna informações de acordo com o critério. Aí eu te pergunto, aonde é que vai entrar o if e o isBlank? Antes do calculate, ou seja, eu coloco aqui acima, eu coloco entre o calculate e o count, ou eu coloco aqui embaixo. Se você respondeu entre o calculate e o count, ok, está correto. Então vamos aqui à prática. Ó. Primeiro, eu vou copiar isso aqui, até porque eu vou ter que repetir caso a condição seja verdadeira. Então eu vou copiar isso aqui. Aqui eu vou utilizar o if, Shift Enter, vou utilizar aqui o isBlank. E o que eu estou verificando se está vazio ou não? Isso daqui, ó. Então, se é isso daqui, então eu fecho com o parênteses do isBlank. Lembre que já havia uma vírgula aqui, ó. Então, se essa condição aqui for verdadeira, basta eu colocar um 0. Já estou aproveitando a vírgula que já tinha na fórmula. Caso a condição seja falsa, o que eu vou fazer? Ó? Se for falso, Shift Enter.
eu vou colar a estrutura que eu havia copiado e fecho com o parênteses do if. Repare, ó. E por que deu esse erro? Lembra que havia uma vírgula antes para que eu pudesse mudar de critério? Então eu vou colocar novamente a vírgula. Ó. E agora sim, ó. Vou dar um Enter. E repare, ó. Não há mais o erro. Não sei se eu fiz muito rápido, ó. Novamente, ó. O que a gente fez aqui, ó? Eu utilizei o if juntamente com o isBlank, onde eu estou verificando se esse rapaz aqui está em branco. Se estiver em branco, eu quero que você retorne 0. Se não, eu quero que você conte. E em seguida, eu quero que você filtre de acordo com isso daqui. Entendeu a lógica? Se eu fiz muito rápido, só para lhe ajudar mais uma vez, ó. Aqui eu vou fazer a mesma situação, ó. Então, o que eu faço aqui, ó? Abaixo do calculate, eu vou utilizar o if, shift enter, o isBlank. Aí eu vou fechar o parênteses aqui após o count. Então aqui eu estou fechando o parênteses do isBlank. Então lembre-se, ó, já tem uma vírgula aqui, porque essa vírgula que permite que eu possa trabalhar com dois critérios, utilizando calculate com count. Então, como já tem essa vírgula, eu vou colocar apenas o valor 0, caso essa condição seja verdadeira. Ou seja, se aqui estiver vazio. Agora eu vou colocar a vírgula para que eu trabalhe com a estrutura if novamente. Ó. Observe. Se o resultado for falso, o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você faça a soma. E aí o que é que eu faço? Eu fecho com o parênteses do if e vai dar um erro. Ó. Por quê? Porque eu estou trabalhando com dois critérios. Eu estou contando a quantidade e aqui eu estou fazendo um filtro de acordo com esse texto. Então eu vou colocar a vírgula para que eu continue a estrutura que estava montada antes. Ó. Entendeu a lógica? Ó? Então eu vou sair aqui da barra de fórmulas e eu vou dar o Enter juntamente com você. Ó. E repare que fez o cálculo simplesmente. Então, para o vídeo não se estender, as demais estruturas são similares às de cima. Apenas essa tinha essa particularidade, eu achei muito importante fazer juntamente com você e até repetir para memorizar. Então, eu espero que esse vídeo possa ter sido útil a você. Se foi, deixe o seu gostei, comenta aqui para mim se você faria de uma outra forma e como você faria, pode comentar aqui, a gente vai aprender juntos. E se você ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal.